Então tá, bom dia a todos vocês. A 61, né? Vamos começar agora verdadeiramente o estudo do conjunto dos números naturais, né? Bom, como é dito aqui, os números naturais formam um conjunto que nós representamos por, ou indicamos por, né, N, e este N, ele é uma letra, né, uma letra diferenciada, já é diferenciada com aquela barra vertical ao lado dela, para identificar e diferenciar das outras letras N maiúsculas que podem representar outros conjuntos. Então você vai escrever assim no caderninho, a primeira letra N, deixa eu fazer direitinho aqui, ó. Você vai fazer a letra N, bonitinha, e ao lado da letra N você coloca essa barra verticalizada, certo? Isso torna o símbolo para o conjunto dos números naturais estilizado, diferenciado. E este símbolo ele vai carregar um sentido, um significado. Tá? E qual é o significado que ele vai carregar? Que é um conjunto de números, começando pelo 0, 1, 2, 3, 4, e os 3 pontinhos dando a indicação de que esse conjunto continua ad eternum, para sempre, certo? Tá bom? E indicado aqui no próprio texto como um conjunto infinito, certo? Entendido até aqui? Bom, então, se retirarmos o 0, caso queira-se retirar o 0 do conjunto dos números naturais, nós vamos ter um outro conjunto. É um outro. Toda vez que você tira de um conjunto um elemento, aí você passa a ter um outro conjunto. Se você acrescenta a um conjunto um outro elemento, você vai ter um outro conjunto. Lembra que no princípio do ano nós falamos sobre conjuntos iguais? Tá? Nós falamos sobre isso. Né? Conjuntos iguais são conjuntos que têm os mesmos elementos, a mesma quantidade de elementos e os mesmos elementos. Certo? Então, o que representa este N com um asterisco? Com um asterisco. O que ele representa? O asterisco, ele representa a exclusão. Isso aqui representa, vamos escrever aqui, né? Já está escrito ali embaixo, né? Representa a exclusão de quem? A exclusão do zero, a eliminação do zero do conjunto, de um determinado conjunto. É asterisco, não é asterístico, tá bom? Só para vocês saberem, né? Porque o asterisco não é uma estrelinha? Sim ou não? É uma estrelinha, tá? Ele é uma estrelinha, sim. Embora eu não faça, né, quando eu vou representar o asterisco, eu não faço a estrelinha, eu faço assim, né? Tá? É, como se fosse. Mas, veja bem, o asterisco, ele é o diminutivo, só um pouquinho de português para nós aqui agora, né? É o diminutivo de aster, que aster é estrela. Aster significa estrela. Então, quando você diz asterisco, é estrelinha. Esse é o significado, né? Quando a gente fala chuva e a gente quer falar de uma chuvinha, a gente pode falar de chuvisco, né? Asterisco pequeno, estrela pequena. Chuvisco, chuvinha pequena. A gente não fala porque muitas vezes, não sei nem por que eu estou falando isso, mas muitas vezes a gente quer falar por tendência de ouvir errado, asterístico. Alguém já ouviu assim? Não? Ainda bem, então. Eu já. Então a gente não falaria chuvístico. Tá errado, fica feio, não tem sentido. Então, fique esse incremento aqui nessa aula aqui que não... Bem, enfim.
Então tá, representa a exclusão do zero. Então a gente escreve asterisco, que indica a exclusão de do zero de um conjunto. Aí, veja bem, quando você coloca um asterisco, o conjunto já não tem o zero. Estão vendo ali que não tem zero? Olha aqui, ó. Estão vendo? Mas ele continua sendo um conjunto infinito. Você elimina um elemento e ele continua sendo infinito. Interessante isso, né? Você não acha interessante? Tá. Então aqui, um conjunto infinito. Beleza? Essa nota aqui, não sei se eu comentei com vocês, nota não é nota de valor de prova. Nota é um significado alternativo para observação. Né? Tá. Eu quero acrescentar aqui para vocês aqui mais uns 4 exemplinhos bem simples para finalizar essa gravaçãozinha aqui, que é o seguinte. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui um negocinho aqui, ó. Pronto. O dia de hoje é 29. Então. Olha só que legal. Nada a ver, tá? Mas olha aqui, ó. Hã? Fiquem aí para entenderem. Fiquem aí para entenderem. Tá bom? Tá bom. Nós vamos fazer os exemplos aqui, tá? Primeiro exemplo. Conjunto dos números pares. É o conjunto que inicia-se pelo 0, 2, que mais? 4, 6, 8, 10, que mais? Vocês estão apáticos hoje, hein? Pra quando eu quero que vocês me respondam, vocês não querem responder, né? E assim vai. Sim? Isso aqui é conjunto infinito, concordam? Sim. E como seria o conjunto dos pares sem o zero, ó? Conjunto dos pares sem o zero. Seria o 2, 4, 6, 8. E assim sucessivamente. Certo? Tá bom. E se nós tivéssemos esse outro conjunto aqui, ó? Chamaremos de conjunto Q. Como 0, 4, 8. Vocês já entenderam o padrão? Qual o próximo? Isso. Depois. Isso. Muito bem. E assim, sucessivamente. Esse conjunto também é um conjunto infinito? Sim ou não? Também é um conjunto infinito. Vou abreviar aqui. Por quê? Porque eu posso, somando 4, indefinidamente. Sim ou não? Mas como seria o conjunto Q sem o zero? Q, asterisco. Seria como? 4. E assim, sucessivamente. Eliminei o zero. Mas ele continua sendo conjunto. É um conjunto infinito também. Então é isso. Podemos ter uma quantidade muito grande de exemplos de conjuntos que iniciam pelo zero. E eu posso criar um outro conjunto que inicia-se sem o zero. Né? Eliminando-se o zero. Entendido? Tá. Mais uma coisinha que eu não comentei com vocês. Eu quero que vocês anotem. Inclusive esses exemplinhos aqui. Quero que vocês pensem que a leitura que se faz, pense não, entendam,
que a leitura que se faz do n asterisco é conjunto dos números naturais, conjunto dos números naturais sem o zero. Isso que representa n asterisco. Certo? Sim ou não? Sim. Tá. E como é a leitura desse conjunto aqui, ó? A leitura... esse asterisco está feio. Como seria a leitura para esse conjunto que acabamos de realizar aqui? Conjunto dos números, o quê? Pares. O que mais? Dos números pares. Como? Sem o zero. E este aqui? Esse aqui eu não denominei que conjunto é este. Né? Que conjunto a gente pode entender que é o quê? Vocês perceberam que conjunto é esse e o conjunto o quê? Como é que você chama isso? Tem um outro nome também que pode ser bem apropriado, ao invés de falar multiplicação do 4. Tem dois. Mas a gente não aprendeu ainda o segundo que eu vou falar também. Tá? Não precisa nem consultar caderno, porque isso aqui é algo de lá do primário. Falou multiplicação do 4. Qual é a outra forma de dizer a mesma coisa? Claro, é uma multiplicação. Mas são o quê? Multiplicação do 4? Como assim? São os resultados da multiplicação por 4. Não é verdade? E você chama isso de quê? Você sabe, você já ouviu falar. Você já ouviu isso centenas e centenas de vezes. Tá bom, eu vou ser direto. Nada a ver, nada a ver. Tabuado 4. Tá? Só que é uma tabuada 4, que a gente conhece, vai até 10. Mas na verdade ela pode ir para sempre. 4 vezes 11, 44. 4 vezes 12, 48. Né? E assim vai. Não para no 10. Mas melhor ainda, que nós vamos aprender lá na frente ainda, é que a tabuada do 4, os resultados da tabuada do 4, são chamados de múltiplos de 4. Tá? Então aqui, vamos colocar aqui, ó, conjunto, vou botar bonitinho aqui, conjunto dos... Botar aqui, já vou adiantar para vocês. Por que múltiplos de 4? Porque são resultados da multiplicação por 4. Tá? Múltiplo tem a ver com multiplicação. É como vocês falaram antes, no princípio. Múltiplos de 4. O quê? Como tem asterisco, eu preciso completar a frase. Sem o zero. Viu como é barbadinha? Facinho? É isso. São pequenos detalhezinhos, tá? Que fazem nós entendermos bem, até inclusive a simbologia matemática. Bom, então tá. Ficamos por aqui agora. Vai ser curtinho mesmo. Um salve pra galera.